né, esse bate-papo. Muitas mulheres acham que assim, quando o bebê está sentado, meu bebê está sentado, então eu vou ter que fazer uma cesárea. E até onde eu sei não é bem assim. Então eu queria que você esclarecesse um pouquinho isso, como é o parto pélvico e por que um bebê sentado não é uma indicação necessariamente de cesariana. O bebê sentado, a chamada apresentação pélvica, ela pode acontecer já no sexto mês. É frequente o bebê ainda no sexto mês estar sentado, mas a grande maioria deles acaba dando a cambalhota fisiológica, que a gente chama, né, o termo técnico dela é cambalhota fisiológica, e a partir de 34 semanas a maioria dos bebês já está com a cabecinha para baixo, portanto já está ali em apresentação cefálica, né? Aquilo que o povo, o leigo de uma maneira geral, chama de posição, né? Para nós é a apresentação. Posição é o lado onde está o dorso do bebê, as costinhas do bebê, né? Então, na realidade, o que aconteceu nos últimos anos é que os médicos perderam a habilidade em acompanhar partos pélvicos. Principalmente depois de uma revisão sistemática da literatura médica, que apontou um maior risco de morte perinatal, ou seja, entre a gestação, o parto e o pós-parto, em mulheres, em crianças que tiveram o parto vaginal comparado com a cesariana eletiva. Essa revisão sistemática foi muito criticada. Realmente o trabalho, o desenho não foi adequado, mas como é muito mais fácil entrar na prática diária dos médicos a cesariana, comparado com o parto normal, então eu costumo dizer que tudo aquilo que privilegia a cesariana é incorporado de maneira mais fácil, claro, porque é mais interessante, tanto para médicos quanto hospitais. Enquanto que aquilo que privilegia o parto normal é meio que olvidado, assim, não se dá muita importância. Então, eu não deixei de atender partos pélvicos. Eu sou de uma época de formado em que era frequente a gente atender partos pélvicos por via vaginal e, portanto, é uma indicação que eu considero relativa de cesárea. É preciso, primeiro, entender o seguinte: se o bebê está sentado, por alguma razão ele está sentado. Tá? Então, você teria algumas opções. A primeira é deixar a coisa acontecer durante a gestação, a partir de 34 ou 35 semanas, porque ele ainda pode dar a cambalhota. Pode acontecer até bem no finalzinho, até com 40 semanas, 41, eu já vi acontecer a cambalhota. Só que ela vai ficando cada vez mais difícil porque o líquido amniótico vai reduzindo e, portanto, o bebê tem menos espaço para fazer essa cambalhota. É possível tentar manobras sem fazer uso de nada abdominal, vamos dizer assim, manobras de massagem, mas é possível fazer posturas para a mulher, orientar a fazer posições mais invertidas, né? Andar como gatinho, cachorrinho, né? Para poder fazer a cambalhota do bebê, fazer uso de moxa, né? Que é um bastão, né? De artemísia ou de outra substância, nos dedinhos do pé, fazer acupuntura também para tentar virar o bebê e até fazer a chamada versão cefálica externa, que é uma manobra que o profissional de saúde faz para tentar ajudar, e é uma manobra relativamente simples, praticamente isenta de riscos. Lógico, precisa ter uma técnica, precisa ter controle com ultrassom, com cardiotocografia depois e tudo para ver como é que está o bebê, claro, mas que é possível ser feito. E por último, se a mulher e seu marido concordam com entrar em trabalho de parto e ter o parto pélvico, é preciso ter uma habilidade para atender e saber o que fazer nos casos de emergência. Eu, nesses 35 anos já de formado que eu tenho, eu nunca tive problemas em relação ao parto pélvico. Então, eu me sinto muito seguro. Para mim, o parto pélvico, assim como o cefálico, é, para mim, igual, né? O bebê está, em vez de estar... ele está longitudinal ao útero e, portanto, ele tem como passar. O problema é quando ele está transversal, aí não tem como ele passar, né? É o parto chamado, na literatura médica, a gente aprende assim, o parto das dificuldades crescentes. Porque no parto pélvico, as nádegas saem mais fácil, o bumbum do bebê sai mais fácil do que os ombros, que saem mais fácil do que a cabeça. Então, o grande fantasma
que persegue os médicos de uma maneira geral e também as mulheres, porque tem essa informação, é o encravamento, o entalamento da cabeça, chamada derradeira, cabeça última, né? Existem manobras para serem feitas se isso acontecer, né? E, eventualmente, até fazer uma operação chamada de resgate, em que se coloca o bebê de volta na vagina da mulher e que se faz a operação cesariana para extrair o bebê. Lógico que essa é uma situação extremamente pouco frequente, pouco provável de fazer, mas que gera realmente essa angústia, né, de isso poder acontecer, né? Então eu acho assim, se uma mulher for bem informada em relação ao parto pélvico, com pessoas habilitadas para fazer, ela pode realmente ter o parto pélvico que é muito tranquilo, ao meu ver. Sim, e existem muitos recursos aí. Exatamente, exatamente. Não tem, até o antes de fazer a cesárea e esse resgate, é possível até fazer um fórceps, para tentar ajudar a cabecinha do bebê a sair, né? Eu nunca precisei fazer nem o fórceps, nem a manobra de Zavanelli, que é essa do resgate abdominal, né, de fazer a cesárea, e realmente, mas esse é um risco que a literatura fala. Então é importante que a mulher saiba dos riscos, para que ela compartilhe com o profissional de saúde esses riscos e faça a melhor, né, alternativa. Eu acho que, pelo menos, se a mulher entrar em trabalho de parto e esperar algumas horas para ver como que está evoluindo esse trabalho de parto, e ele tem que ser o mais natural possível, né? Então, eu costumo dizer que no parto pélvico, o ideal é a mulher ter, fundamentalmente, a analgesia feita por métodos não anestésicos, não farmacológicos. Então, a presença de uma doula, a presença de uma obstetriz, ter o trabalho de parto todo fisiologicamente transcorrido, sem manobra, sem romper bolsa, sem dar ocitocina, entendeu? Sem anestesia, esse seria o ideal. Claro. Lógico que nem sempre o ideal é factível, então às vezes é possível, mesmo no parto pélvico, se fazer a peridural e ele acontece também. Mas o ideal é que a evolução seja satisfatória, né? A dilatação do colo se processando de uma maneira fisiológica e sem grandes intervenções, sem apressamento, né? Deixar o trabalho de parto evoluir espontaneamente. Com certeza. Bom, o Dr. Jorge comentou aqui sobre posturas que podem ajudar o bebê a virar, né? No caso de ele estar pélvico. E o yoga para gestantes, ele tem uma série de posturas que ajudam nesse sentido. E a gente fez um vídeo aqui no canal com a Cristina Balzano sobre esse assunto. Quem quiser saber mais sobre yoga para gestantes, corre lá no vídeo e assiste. Bom, gente, se vocês estão curtindo esse papo, continuem assistindo no próximo vídeo, porque tem muito mais informação aqui imperdível, tá bom?